Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma live, né? Perguntas e respostas. E antes de começar, vamos fazer oração aqui pedindo para o nosso Pai que esteja conosco, né? Amém. E nos conduza nessa oração, Amém. nessa live. Pai querido, Obrigado, Jesus. obrigado por mais esse momento que estamos aqui, Senhor. Pai. Que a sua ciência esteja no nosso meio, a sua sabedoria, Graças Pai. a Deus. Que esteja nas perguntas, Assim nas seja, respostas, Senhor. Pai. Amém. E que o Senhor tome controle. Pai. Amém. E que seja bom para todo mundo, Pai. Assim Que seja. todo mundo tenha proveito disso. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Graças Amém. a Deus. Amém. Então, pastor, eu tenho uma pergunta antes de começar antes dos irmãos começarem a mandar as perguntas deles, sobre oração. Que a gente tem aquela oração que a gente faz na igreja, pastor, de meia hora antes, aquilo é um clamor, né? Sim, é um objetivo. Que tem aquela oração também que a gente fica no nosso canto, no nosso recanto, aquela coisa que a gente se aproxima de Deus, né? Ele prepara para o culto, né? Que vem. Preparando para o culto, né? O culto que vem. As pessoas que vão entrar ali para ser salvas, outros vão ser batizados com o Espírito Santo, todos vêm novo nascimento. Então, tudo, essa oração ela tem um objetivo sempre, né? Sim. Tudo que for feito ali a oração para o culto, é a oração que prepara o culto. Nós não precisamos mais orar depois daquilo ali. Às vezes nós vemos irmãos ainda orarem quando não precisa. O profeta diz que o dirigente é cântico, o pastor, às vezes ele não precisa nem orar, porque o ambiente já está feito. Quem prepara o culto é a igreja. Isso aí o Mombrana respondendo as perguntas e respostas, ele mostrou para nós que essa oração, o objetivo dela então é para isso, é preparar para os cânticos. O dirigente é cântico, não perde tempo, já ainda cantando. Vocês viram como é que eu me conduzo ali, né? Sim. Depois da oração eu não oro mais. E é uma coisa interessante que os irmãos de Bagé, nos cultos lá, eles já aplicam isso, né, pastor? Sim. É o que eles aprenderam, né? A gente ensinou eles assim, e eles são praticantes daquilo que a gente ensina, né? Porque nesse caso aí, não precisa ninguém ler a Bíblia, ele já entra cantando. A hora do cântico, depois da oração da igreja, entra o cântico, né? Então, o cântico, diz o profeta, você canta, pega o cântico e diz assim, vamos cantar o hino tal, né? O hino tal. Canta aquele, já convoca o outro, você não perde tempo. É um louvor constante. Sim. Viu? Quanto menos falar, melhor. Aí você ganha tempo e aproveita muito bem aquele período dos cânticos, né? Viu? E a igreja é que prepara o culto, viu? Se a igreja está displicente e ela não está naquela oração ali, até mesmo o dirigente ecrante vai quebrar a cabeça para preparar o ambiente e às vezes não consegue, né? Sim. Né? Até agora eu não tenho nenhuma pergunta chegou ainda para os irmãos, pastor. Não sei se o senhor quer usar esse tempo para... Vamos ler uma palavra aqui? Nós vamos ler aqui, irmãos, no livro de São João, no capítulo 1, versículo 29, aqui, diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim,
porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês, irmãos, que estão ligados conosco nessa live, né, tão importante para nós. Esse dia que nós podemos nos comunicar com vocês, todos que estão ligados, os grupos, os irmãos, por todos os lugares, né? Nós estamos aqui na minha casa hoje, né? Sim. E temos aqui conosco o Elias, a Rafinha, que está fazendo um barulhinho, vocês não se importem, né? E também temos a irmã Santa e o irmão Décio, né? E essa é a nossa congregação visível. No invisível, não sei, deve ter bastante, né? Irmãos ligados, aparelhos ligados conosco e pessoas na volta escutando. Então, hoje é um dia que a gente responde as perguntas, mas se não houve nenhuma pergunta ainda, nós podemos dar uma introdução aqui com isso. Vou fazer uma pergunta daquela pergunta que foi feita sobre a oração, né? Uhum. O que Jesus quis dizer quando ele disse: verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade? É quando uma pessoa está adorando a Deus sem preocupações. Ele entra no Espírito e adora, independentemente de qualquer coisa. Adorar a Deus não é com qualquer oração e nem com qualquer palavras que se adora. Aquele que, vamos dizer, que está ali no espírito da adoração, ele está ligado. Ele está ligado no espiritual, desse irmão Brana, né? O Espírito Santo desce sobre ele e ele se torna como um intercessor daquele que está entrando pela porta. Então ele é um adorador. O profeta diz: você adora o Senhor ganhando as almas. Não é? A adoração é uma coisa que não é só na oração. Quando você está falando do pecador, você está adorando a ele. Quando você está ocupado nas coisas de Deus, ligado com Deus, né? Como eu disse, sem preocupação. Porque muitas vezes as pessoas, eles vão diante de Deus, não vão preocupados se vai ser respondido ou não. E adoração é uma coisa que você pede e recebeu já. Deu fim. Por isso ele falou: nem em Jerusalém, nem nesse monte adorarão, mas em espírito e verdade. Isso lhe quis dizer que quando o Espírito Santo descesse, nós ia adorar a ele em espírito. Isso aconteceu no Pentecoste. Dali para cá houve verdadeiros adoradores que adoram o Pai, né? E se eu estou aqui, estou ali na minha cozinha, eu estou fazendo alguma coisa assim, e estou meditando nas coisas de Deus, e falando com Deus, isso também é uma adoração. A verdadeira adoração é essa. É quando você está ligado, é quando o Espírito Santo vem e você começa a conversar às com vezes ele. sem palavras. Como se você conversasse com outra pessoa, né? Mesma coisa. Então isso é uma adoração, é como eu falei, está ligado nele, ligado no espiritual. Não pode ligar duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então adorar é estar no espírito. Do Pentecostes para cá, as adoração a Deus que ele aceita é no espírito. Fora do espírito não há adoração. Eu vi o profeta falar assim que e mesmo mexer os lábios precisa para adorar o Senhor. Sim. Em espírito e em verdade. Então essa é uma adoração. A pessoa pode adorar a Deus sem palavras. Ele está adorando, não é? Amém. Se ele chegar num lugar aí
se estiver aqui entre todos nós aqui, tem gente conversando e a gente está ali ligado com Cristo, a gente está adorando Ele. Está independente daqueles que estão tratando os assuntos, né, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra. Então isso são adorações que nós prestamos a Deus no Espírito, né? Bem, tem mais perguntas? Não, por enquanto ainda não. Bom, eu estava observando hoje à tarde, pensando, Senhor, eu queria dar uma introduçãozinha com a palavra e justamente me veio isso aqui, né? Que está aqui na mensagem, convencidos ou então preocupados. Justamente o irmão Brana falou a respeito de João Batista aqui, né? O precursor da primeira vinda, aquele que introduziu o Messias, né? João Batista sabia quem era Jesus, porque ele tinha uma identificação, vocês notaram, né? Foi dito a ele, se aquele que me disse, quem é que tinha dito para ele? Deus. Quando tu vir descer o Espírito Santo, o Espírito sobre aquele corpo ali, então aquele é o enviado para Israel. Então, quando João Batista estava batizando, o Espírito Santo desceu e ali foi a confirmação que ele era o Cristo. João Batista não perguntou para ninguém quem era Jesus. Ele estava tão identificado, tão certo, né? Que a identificação era quando ele visse o Espírito Santo descer sobre Jesus, então aquele era o enviado, né? Para Israel, era o Redentor. Bem, então, ele disse, essa veio como uma pomba e repousou sobre ele. Agora, aqui na mensagem, não sei se quando tiver pergunta, o irmão me interrompa aí, né? Uhum. Então, olha aqui, agora, esta é a única maneira que vejo para que venha uma preocupação à igreja, Ora, e entre as pessoas é permanecer tempo suficiente até que você esteja convencido que o programa está certo, aquilo que você está fazendo. Você está na direção certa, né? Então, a pessoa tem que estar convencida que aquilo que ela está fazendo está correto. Que aquilo foi uma direção de Deus que veio a ela, não a uma coletividade. O Espírito Santo vem na coletividade e cada homem decide o que vai fazer, né? Decide. A ele são variedade de dons, são variedade de pessoas, naturezas diferentes, e cada um toma a sua decisão como deve fazer, como deve atuar naquele momento. Às vezes as pessoas pensam assim, que ele tem que fazer o que o outro está fazendo. Não, não é assim. A inspiração, ela vem do homem que está controlado por Deus. Se a pessoa não está controlada, o que acontece? Ela vai buscar uma cópia de alguém. Ela vai sentir uma emoção porque alguém gritou do seu lado, alguém falou língua, alguém profetizou. Aí ela se sente emocionada, o que acontece? Ela vai fazer um excesso de emoção, né? E aí Deus não está naquilo. Deus está no homem que está convencido que Deus está chegando para ele. Aquela pessoa que se isola com Deus. Cada homem, cada mulher que vai à igreja, ela está isolada com Deus num objetivo que ela está desejando. Né? Todos nós estamos numa unidade, unidos pelo Espírito, mas cada um age dentro da vocação que Deus colocou nele. Né? Às vezes tem pessoas que têm um dom da intercessão, vamos dizer assim. Ele vê o pecador entrar lá na porta
ele se coloca em favor daquela pessoa. Domingo, por exemplo, eu vi uma coisa na igreja que me chamou muita atenção, né? Um irmão levantou lá do banco, pegou da mão de uma visitante, orou com ela e quando ela terminou a oração, aquela visitante estava em lágrimas. E eu fiquei assim, o Espírito Santo me chamou a atenção porque ela estava longe de mim, lá. Mas eu olhei e vi que, né, aquela irmã chegou, pegou ela da mão e orou com ela. E acho que ela ficou muito agradecida com aquilo ali, aquela pessoa. São trabalhos que o Espírito Santo faz com o indivíduo. Não no indivíduo, é com o indivíduo. Ele toma a pessoa e usa ela. Às vezes uma coisa bem simples. Outra vez a pessoa se levanta lá, vamos dizer assim, ó, é inspirada. Ela nunca cantou um hino, mas se inspirou para cantar e a voz dela não é uma voz boa como alguém canta bem. E ela vai lá e é inspirada e ela ganha uma alma para Jesus com aquele louvor. Aquilo atingiu o coração da pessoa. Não é nos bons louvores que Deus atinge a pessoa, ele atinge nos hinos inspirados. Aqueles que a pessoa usa a inspiração de Deus para chamar a atenção daquela alma cansada, às vezes abatida, que entra na congregação. Quando nós aprender esses detalhes, nós vamos ver um corpo em funcionamento. É aquilo que eu falei outro dia ali. Nós vamos ver um corpo em funcionamento, os dons funcionando. Né? Os dons. Aí o profeta diz que a pessoa vai nascendo, sendo batizada com o Espírito Santo e colocada em serviço com os dons no corpo da igreja. Entende? Aí você diz assim, mas ele é batizado, não tem nenhum dom. Mas ele tem boas ações. Ele tem bons sentimentos. Quando o pecador entra lá na igreja, ele diz assim, bom Senhor, que bom que ele se salvasse. Isso não é pouca coisa. Isso é um toque do Espírito que a pessoa sente para fazer aquilo ali. Não é? Então, não sei se é o irmão Brana que conta uma experiência que o pastor foi viajar, né? E deixou um diácono. O diácono, ele lia muito mal. Ele tinha uma leitura muito em péssimas condições. E naquela noite, justamente, foi uma pessoa importante na igreja, um empresário, e se assentou ali uma alma cansada. Então, na noite a igreja estava cheia de gente, aí o irmão disse assim, bom, o pastor não está, eu vou ler uma leitura. Aí, em vez de ele ler uma leitura, vamos dizer, lá nos evangelhos, ele foi lá na genealogia. E ali veio lendo, um nasceu, outro morreu, um nasceu, outro morreu, um nasceu, outro morreu, né? E veio vindo. E quando ele terminou a leitura, o empresário levantou e disse, mas eu também estou nesse caminho. Para onde eu quero saber para onde é que eu estou indo também, se salvou naquela noite. Então, veja, são coisas simples que Deus trabalha muitas vezes para salvar uma vida, né? Para conduzir aquela pessoa, né? Com sentimentos do Espírito Santo. É que o irmão Brana está ensinando. Então, o que acontece? O desperdício é que muitas pessoas, às vezes, são ordenadas a ir fazer certas coisas e eles ainda não têm aquela comissão para fazer. Então, não tem, às vezes, uma direção de Deus para levar um evangelho para uma alma, para salvar uma pessoa, então ela causa uma confusão. Em vez de trazer a pessoa, ele confunde a pessoa. Afasta. Né? Por isso os dons são tão importantes, né? Porque quando a pessoa nasce, como eu disse, o profeta disse que quando ela nasce, ela tem o Espírito Santo nela, então os dons são ativados para usar no corpo da igreja. Certo?
Aleluia. E aí que nós vamos ser confundidos, nós vamos dizer assim, mas aquele irmão nunca cantou, como é que está cantando tão bem agora? Hein? Parece que não tinha voz, ele criava problemas, às vezes saía fora do ritmo, e agora cantou tão bem. Porque ele agora está no serviço do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando ele como um instrumento. Antes, ele queria usar o Espírito Santo, mas não tinha o alcance. Agora tem. Né? Glória a Deus. Então, o que identifica esses dons? São as pessoas que Deus toma em suas mãos, vem na justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, aí então ele passa a usar essas pessoas no corpo. No corpo, bem entendido. Então, fora do corpo, existe dons em desperdício. Tem pessoas que cantam tão bem vendendo CD. Deus não mandou vender CD, ele mandou adorar ele. Né? Outros fazem grandes shows, né? E barulhos, e diz que isso se chama de adoração. Né? Mombrana diz que a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, ele sai da alma da pessoa. Com certeza. Da alma, não de dons fora do corpo. Quantos dons fora do corpo tem aí de pessoas que cantam 10.000 vezes melhor do que uma irmãzinha do tabernáculo? Né? Só que o que ela canta sai da alma, e o que ele canta é como se diz, um intelectual, é uma coisa, é para fazer sucessos na vida. E Deus não está em sucessos. Deus está em harmonia, Deus está em amor, Deus está em expressão, né, de amor nas pessoas. Né? Não sei se ainda tem alguma pergunta. Não? Tem. Aqui tem uma mulher que tem o dom de palavra, pode ensinar outras mulheres fora da igreja, mesmo sendo mais nova? Irmã, nunca tome uma palavra ensinar com conselho. Uma pessoa pode ser uma conselheira das mais novas, né? Ela pode ajudar as pessoas, equilibrar elas. O quanto ensinar, a Bíblia não diz nada a respeito disso. Né? Então, agora, Paulo diz que as mais velhas são conselheiras das mais novas. Então, elas estão ali para ajudar as pessoas com conselho. Não é? Agora, quando entra em doutrina, ensinamento, isso aí cabe já outro assunto, né? Outra determinação, né? Porque, na verdade, assim, uma mulher não deve ter um espírito de pregadora. Se ela tem intenção de fazer isso, ela deve pedir a Deus que tire dela isso. Porque ela não veio à terra para ensinar, não é? Ela pode orar na igreja, ela pode cantar, ela pode, né, usar esse trabalho, né, no corpo, porém ensinar, ser uma mestra, aí já complica com as escrituras. Agora, se ela não faz isso de má intenção, e ela tem um espírito nela, que não é arrogante, que não é um espírito que ela reconhece que ela está fazendo aquilo ali para ajudar as pessoas, é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas quando ela introduz uma impetulância, vamos dizer assim, ou ela quer ser grande, ela quer ser uma pregadora, ela quer ensinar as outras pessoas, isso aí já não entra no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha e usa quem ele quer, e Deus é soberano. Né? Deus é soberano. Mas, então, pregar é uma coisa, agora ajudar, aconselhar é outro. Aí a pessoa está apta a fazer isso sim. Viu? Desde que ela mantenha um espírito manso, como a Bíblia diz,
um espírito submisso, né? Aí ela pode ajudar as pessoas, né? Lembrando disso que ela vai até nas casas e ora pelas pessoas. Só que ela não pode, se ela vê que aquilo ali está saindo fora da palavra, que ela está se tornando uma pessoa que quer ser uma pregadora ou quer ser uma pessoa inteligente, como o irmão Brando diz, ela deve parar, orar e começar tudo de novo, certo? Então, acho que esse é o trabalho, né? O trabalho do corpo, isso fora da igreja, né? Fora da igreja, se ela pode ajudar as pessoas, ela pode fazer, como eu sempre digo uma coisa aqui, vamos dizer aqui que eu tivesse uma igreja com 10 mulheres, e só eu de homem no púlpito, quem que cuidar da porta? Tem certos legalismos que não funcionam. Então, uma anciã bota a cadeira por ali, recebe a pessoa. Esse dia eu fui de manhã. Pois é, né? Então, nada tem a ver com as coisas, né? Nada tem a ver. Porque isso aí, agora o lado do púlpito tem que parar a pregação e mandar o homem que entra lá, ou a mulher que entra, sentar. Então, não quer dizer que essa mulher seja uma porteira da igreja ali, ou seja uma diácona da igreja. Não, ela está ali para ajudar, irmão. Então tem coisas que não tem explicação. E o legalista entra e diz, não pode, mulher não pode sentar aqui. Entendeu? Mas ele que vá para dirigir o culto, dirigir aquela igreja com 10 mulheres ali, para onde só ele deu homem, o que ele vai fazer? Então, por isso, irmão, tem coisas assim que não vai para frente por causa disso. O Espírito Santo não pode trabalhar no corpo, ele não pode trabalhar na igreja por causa do legalismo. Tem pessoas que impedem o Espírito Santo de trabalhar por causa dos seus legalismos. Né? Vem uma irmã ali querendo ajudar a outra, como essa irmã fez, não sei, sua irmã fez uma pergunta aí, né? Que está ali para ajudar a outra, que está em necessidade. Né? Ela não está pregando, ela vai lá ajudar a pessoa, vai pôr a mão, o braço por cima dela, vai dar um conselho para ela, vai fazer alguma coisa. E já o legalista olha e diz, nossa, mulher, ele não pode estar pregando. Mas isso não é pregação. Isso é ajudar as pessoas com os seus conselhos, com as suas ajudas, né? Com o seu bom espírito. Agora tem outra pergunta aqui, pastor. Os dons são para ser usados na congregação? Os de louvor e línguas? Como, irmão? Os dons? Se os dons são para ser usados na congregação, os de louvor e línguas? E sempre, às vezes, você vai fazer uma visita numa casa e se a pessoa tem um dom de profecia, ela pode ter uma profecia para alguém que está precisando ali. Os dons, eles são usados, assim como eu disse, assim, sem arrogância, né? A pessoa não pode usar um dom sabendo que ele tem um espírito nele, que ele quer ser mais grande que o décimo, mais grande que a santa, mais grande que esse. Isso ele não pode fazer. Se a pessoa tem esse espírito, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é submisso. Entende? É submisso ao profeta. O espírito dos profetas são submissos, né, ao Espírito Santo. Então, agora, mas no demais, se essa pessoa é uma pessoa que ele vai numa casa, chega lá, Deus toma ele numa profecia para ajudar uma pessoa. Não está errado. Está certo. Né? Ele pode ir lá e profetizar, ou ele pode ter um discernimento e ajudar a pessoa. Né? Não publicamente, porque às vezes tem coisas assim que você não pode falar publicamente. Aí você põe o braço por cima da pessoa, olha, eu senti que você deve fazer isso, 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 isso. Fica só entre ele e ela. Não faz comentário com ninguém. Entende? Então, porque o Espírito Santo, ele não vem para escandalizar. Os dons não estão na igreja para escandalizar, estão para edificar a igreja. E nesse ponto aí, a pessoa é edificada com aquele dom que chegou na casa dela. Vamos dizer que ali tem uma pessoa ali com um problema de uma enfermidade, vamos dizer assim, né, que ele não alcançou uma cura e tem um empecilho ali, né?
e alguém revela aquele empecilho. Pronto. Está usando os dons para ajudar as pessoas. Não tem nada errado. Né? Os dons, eles não são usados só na igreja, porque a igreja é onde a gente reúne. Mas o corpo da igreja, ele é um movimento aonde eles se encontram. O eleito, ele é uma parte do corpo que ele está espalhados, vamos dizer, por vários lugares para ajudar as pessoas. Parece que às vezes é uma confusão assim assim, da diferença entre a igreja e o corpo. Parece que às vezes mas não é o corpo, o corpo não está só na igreja, né? Não, ele não tá o só corpo sai da igreja e cada membro vai para sua casa. Ele tem trabalho, onde ele chega, você vai para o trabalho, quando sai do culto segunda a domingo, segunda-feira você está no trabalho em serviço de Deus. De repente aparece uma alma ali para você falar da palavra para ele. De repente você ganha uma alma lá. De repente você faz um trabalho. Esse é o corpo da igreja. O corpo que está batizado com os dons, como eu falei aqui, né? Com os dons. E porque se os dons, nesse tempo presente aqui, o profeta diz que os dons operam no corpo. Quer dizer, um membro do corpo, ele está no corpo. Aonde ele estiver, vamos dizer assim, que o senhor faça algo lá de bom para uma pessoa, o senhor fez para todo o corpo da igreja, glorifica a Deus com aquele dom que está ali. Eu não posso subir, por exemplo, acima do nível de ninguém. Eu sempre devo fazer as coisas com humildade, né? E não com grandeza, querer ser o sabe tudo, né? O sabe tudo. Agora eu digo a vocês uma coisa aqui, ó. O irmão Branham ensinou certas coisas, né? Que ele deixou muita coisa para nós discernir. Os pastores têm que fazer. Você não tem uma bitola, vamos dizer assim, em certas coisas. Por exemplo, o Tabernáculo Branham tinha diácono, tinha administrador, tinha tudo, não é? Tem igrejas grandes aí, né, que sobra gente. Mas é como eu digo, e aquele pequenininho que está lá? Hein? Que tá em serviço ali, que precisa ser ajudado. Isso tem que acabar com os legalismos. Uma coisa que está arruinando a igreja é os legalismos. O legalismo é uma coisa que não pode mais permanecer no corpo da igreja. Entende? Pode até existir no corpo local, agora no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja noiva, ele não existe mais, ele acabou. O legalismo é como uma cerca. Sim. E o que passou daquilo ali está errado? Sim, exatamente. Né? A pessoa ele põe uma cerca na sua frente e pega as mensagens do irmão Branham para dar nas pessoas. A mensagem do irmão Branham não é espancamento. A mensagem do irmão Branham é amor. E as pessoas se enganam com isso. Porque o irmão Branham disse assim, olha, aquela mulher ali, ó, vamos dizer, rebocada com seus cosméticos e joias e tudo mais, aí você vem e joga uma pedra nela. Você esqueceu, legalista, que lá dentro tem uma alma. E essa alma, você tem que ganhar ela não com essa porretada, você tem que ganhar ela entrando na alma dela. Então aí tem muitas coisas. Isso é um assunto muito longo para a gente discutir sobre legalismo. Legalismo, o profeta disse que ele chegou primeiro, mas ele não existe mais na chegada do corpo ajustado, ele não pode mais permanecer ali. Até na Bíblia diz, né? Tu vive na lei, tu vive por ela, né? É como diz assim, cercadinho, então tu vive por ela. Tu vive só um cercadinho. Vamos dizer assim, não tem salvação. Que o legalista ele é um ditador, ditador de leis. Ele pensa que ele pode pegar uma parte da mensagem e jogar nas pessoas, né?
E está sempre em choque, está sempre chocando com um, chocando com o outro, né? E é interessante, professor, que na época, quando Jesus veio, é o que predominava, né? Tanto os fariseus, né? Com tudo, então eles adaptaram a lei, ao estilo de vida deles, para fazer a lei ser cumprida, segundo eles, não é? Até o jovem rico, não, mas eu faço as leis, mas eu cumpro, quer dizer, era uma coisa comum que se cumpria a lei. Aí até que Jesus veio no sermão, chegou no sermão lá e disse, não, a lei não é bem assim. Tu pensou, Deus quando fez a lei não era assim. Tu pensou, tu já pecou. Aí ele começou Aí veio a graça. a dizer como é que Deus tinha, né? O que ele achava da lei. Era muito mais fina. Eu aconselharia os legalistas ver, por exemplo, São Mateus 5, quando Jesus falou das bem-aventuranças, irmão Brans, que ali está o eixo. Viu? Ali ele mostrou São Mateus 5. É bom nós ler, né? Já que estamos aqui, vamos ler. Essa história do legalismo dá o que falar, né? Isso aí O povo esquece que Deus trata com cada indivíduo diferente. Olha aqui, ó, das bem-aventuranças. Umbrana diz que Jesus se assentou para falar para os discípulos isso. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito no legalista, a exaltação, a orgulho, a vaidades. Olha aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que uma pessoa vai jogar uma lágrima sem ter um motivo? Né? Alguma coisa aconteceu, por isso as lágrimas rolaram. Não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso. Existe mansidão e paciência com o legalista? Não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O legalista tem fome? Ele tem fome para exortar os outros, para fazer mal para os outros, para jogar uma pedrada em alguém. Para acusar e para condenar. Não é fato? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer dizer, você não pode ter misericórdia sem dar misericórdia. Você já viu um legalista fazer isso? Não. Ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o legalismo é um impedimento, uma lembrança que é um grave impedimento para chegar no rapto, ele tem que ser tirado antes. Como? Como que essa pessoa, por exemplo, ela vai ser limpo de coração? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que apazigua, aquele que vê uma pessoa numa necessidade, num erro, chega com paciência, vê que a pessoa está toda errada e trata de convencer a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está em lágrimas e está resolvido o problema. Não é? Você não encontra isso numa pessoa que é atraído pelo legalismo. Mombrana diz que o legalismo é um extremo da estrada. E o liberalismo é outro extremo. Caminho do meio, né? Então ele diz que o caminho mais alto é o centro da estrada. Foi o que Isaías falou. No centro da estrada não tem legalismo, no centro da estrada não tem liberalismo. No centro da estrada caminham aqueles santos. Amém. Né? Chamados. Bem-aventurados que choram, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Mombrana foi o homem que mais exortou entre os apóstolos. Mas foi o homem que mais teve amor com as pessoas. Né? Ele disse que não podia ficar sem pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia não é legalismo. Vocês viram que eu falo, por exemplo, lá no púlpito, às vezes estão duro com as coisas, e desço lá e abraço todo mundo lá, esteja certo, esteja errado, eu estou dando um abraço neles. O meu lugar é lá no púlpito. Fora do púlpito, né? O que eu tenho que fazer? Nada. A ter um bom sentimento com as pessoas, abraçar elas, para que elas se convençam que estão erradas. Olha, isso aqui é um conteúdo, eu estou só dando uma passadinha nisso. Isso aí é louco, né? Isso aí dá para cavar muito. Cavar bem fundo isso aí. Talvez Deus que quisesse que fosse tão bom essas perguntas que surgiram aí, né? Eu acho que os irmãos entenderam bem o que a gente quis dizer. Ninguém está fora da Bíblia aí. Só tem que se usar a Bíblia nesse tempo presente que nós vivemos. Nós temos que usar a Bíblia não como um porrete. Tem que usar a Bíblia como um evangelho conquistador. Né? Aqui tem uma pergunta, pastor. Alguém está perguntando assim, se tu tem um amigo, alguém que está desviado, tá? Que não tá, e tu convida, né? E aí a pessoa inventa desculpa, ou nunca quer ir, ou sabe, não, e tu fica ali insistindo. Aí a pergunta é, tu deve continuar tendo companheirismo com essa pessoa, ou tu só ora por ela? Olha, o irmão Brana mandou se apartar de pessoas maldizentes, bocas que sem limite. São aquelas pessoas que contaminam ambientes. Por a pessoa estar desviada da igreja, viu? Não quer dizer que ela seja uma má pessoa. Ela está na linha ainda, ela está apostatada, ela está na linha da salvação. Viu, irmão? Boa essa pergunta, né? Ela está na linha da salvação. Se ela for uma pessoa boa, siga dando companheirismo, porque ela vai vendo suas mudanças, vai vendo a sua vida, com pouco ela vai tomar a sua decisão também. Ou Deus saberá o que vai fazer com ela mais adiante. Por uma pessoa vir e ser batizada não quer dizer que ela está convertida. A conversão, ela entra quando o Espírito Santo entra na pessoa, né? Ali ele é conduzido, ele é um barco cheio, né? Por isso que agora o profeta fala, por exemplo, homem das damas, vamos dizer assim, né? Um homem que, por exemplo, assim, seria um homem desviado. E ele vem para o meio das irmãs da casa com um espírito de conquista, um espírito de maldade. Então aquele homem ele disse, aquele homem tem que ser expulso. Eu tenho ali a mensagem, viu? Né? Mas se essa pessoa porque ele se desviou, irmão, ele enfraqueceu alguma coisa, não quer dizer que ele seja uma má pessoa. Ele é meu irmão caído, disse o irmão Brana. Tá entendendo? Ele é meu irmão caído. Então o que eu tenho que fazer com o meu irmão caído? É ajudar. E como é que eu vou ajudar? Com as minhas boas atitudes. Uma outra pergunta aqui. Que essa pessoa, alguém que tem um animal. Deixa eu ver o que eu confundi aqui. Tá. Meu cachorro de estimação morreu. E eu queria saber se os animais têm almas também. O que acontece com ele depois de morrer? Sei que o profeta diz que os nossos animais de estimação que amamos vão estar no céu com nós. Mas queria saber o que acontece com eles quando morrem.
Obrigado. Ele foi exterminado, irmão, porque o animal não tem alma. A Bíblia diz que a alma do homem sobe. Olha aqui. E a vida dos animais desce. Está lá em Provérbios, né? Creio que se eu achar aqui, eu poderia deixar para a pessoa, senão fica para a próxima live, né? Uhum. Mas, então, o animal, ele não tem uma alma. Ele é um ser vivente. Ele não fala, não raciocina, né? Ele é um animal. Então a pessoa, sim, a pessoa tem vida, né? Vamos ver se nós achamos aqui, para deixar para essa pessoa aí, né? Acho que está Provérbios 14, se não me foge, né? Assim, está aqui. Irmã, a pessoa que fez a pergunta aí, pode anotar essa escritura aí, tá certo? Aqui a Bíblia vai te responder isso. Diz assim, ó. Vamos ver o verso 6 de Provérbios 12. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o corpo de ouro, ou se desintegre o canto junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, falando do homem. Como era o espírito, volta a Deus, que o deu, né? Vaidade de vaidade, disse o pregador, e quanto mais foi o pregador. Aqui eu acredito que, eu não sei se eu passei aqui por alto, mas eu acho que ainda não é bem essa escritura. Aqui está falando da pessoa, mas a Bíblia fala dos animais também, né? Não sei se eu estou aqui. Mas aqui tem outro ponto que agora aqui, irmãos, eu não estou achando, me passou. Mas quanto eu queria deixar essa escritura com você, né? Mas eu acho que está aqui. Tá certo? Agora achei. Está em Provérbios capítulo 3. Certo? Eu vou ler o versículo 19 em diante para vocês entendendo bem. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, olha aqui, a respiração, né? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar e todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima? Amém? O fôlego, a alma, né? Glória a Deus. E o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Ali termina. Certo? Acho que essa pergunta a Bíblia respondeu. Certo? Assim tenho visto, não há melhor do que alegrar-me o homem nas suas obras, porque essas são as porções, porque quem o fará voltar para ver? Então, vou repetir outra vez para você entender. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. São seres viventes. Morreu, terminou.
Mas e vão estar no céu, é isso? Irmão, até a eleição dos animais está predestinada. Vocês sabem, aqueles que estariam no Éden no princípio vão estar lá. E... Né? No Éden, não antes, no milênio não. No Éden vai ser restaurado, todos aqueles que, os animais, aquela quantia que Deus viu no princípio vai estar lá. O que ele não viu, não vai estar. Porque hoje, por exemplo, como que Deus vai, vamos dizer assim, ó, hoje as pessoas têm um cãozinho que é todo híbrido, não é? Não é original. Como é que esse animalzinho vai estar no Éden híbrido? Vai estar no Éden, irmãos, o que é original. Tá vendo? Mombrana diz que quando ele chegou no paraíso, por exemplo, ali em cima, não é? Ele viu o cão, sentiu a lambida na mão, era o cão, Neofrites. Né? De repente ele viu algo que se colocou no ombro dele, era o cavalo de um relincho. Era o príncipe, né? Aí ele disse assim, que a voz vês tudo que te é querido estará junto contigo. Tinha que cumprir as escrituras ali. Para o profeta. Não para nós, né? Está dizendo que o senhor leu Eclesiástico, pastor. É Eclesiastes, isso mesmo. Eclesiastes capítulo 3, irmão, 3, viu? 19. 3,19 em diante você pode ler, e lá também onde eu li em 14, né? Foi 14? Você tinha falado provérbios. Eclesiastes, desculpe, irmãos, foi Eclesiastes então, né? Aqui está respondida a pergunta, né? O animal, ele não subvive depois da morte, porque ele é um ser, morreu, terminou, né? Agora o homem, ele tem uma alma, né? Ele tem uma alma e aquela alma sobe. Desprende, fica o corpo na sepultura. Olha que o Mombrana fala, por exemplo, na mensagem... Poxa, agora eu sei se é Água Viva ou Ressurreição, que ele diz assim, quando o homem morre, fica o corpo na sepultura, a alma no paraíso e o espírito sobe lá para a presença de Deus. Ele fica em 3 partes. Aí quando a ressurreição se der, se Deus solta o espírito, passa pelo paraíso, e eles descem com tocha de fogo lá onde a palavra foi fecundada, onde foi sepultada a pessoa. E ali levanta um décio novo, né? Pastor, o Adão, antes da queda, ele não tinha esse corpo que a gente tem, né? Não. Ele tinha um corpo eterno. E, na verdade, o que destruiu Adão foi a parte de fora. Adão continuou eterno por dentro. Ele não foi destruído por dentro. Não é? Ele saiu do Éden sendo uma pessoa pecadora, transgressora, e agora ele pode ver espinhos, pode ver piolhos, pode ver pulgas, pode ver todos esses bichos que foram criados depois do pecado. Antes ele estava num paraíso. O paraíso é um lugar onde você não tem incomodação. Podia ser o reverso, né? Já que a gente tem esse corpo, e no piscar de olhos vai ter um corpo glorificado. Sim. Ia ser o contrário. O cara tinha um corpo glorificado no piscar de olhos. E ele virou um corpo mortal. É um dedo só, né? É verdade, né? Porque os animais são seres viventes, Sim, né? claro, são seres Não viventes. almas viventes. São seres viventes. Os animais não têm natureza eterna. Eles são limitados, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus deu para a alimentação do homem, né? Viu? Vocês imaginam se você matasse um animal hoje para comer, se ele seria um transgressor, se ele tivesse uma alma, era como matar uma pessoa. Aqui tem uma
Tem uma pergunta aqui que ele primeiro fala de Tiago 2,14, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode me explicar sobre as obras? Ajudar alguém sendo ou não cristão é obra? Devemos analisar as pessoas e para que é essa ajuda? E para que essa ajuda? Qual é o Tiago? Quanto? 2,14. 2,14. Irmão, as obras são atributos da fé. Se existe fé, existem obras. Obras da fé são expressões, né, expressões da fé, não é? Então, por isso, nada disso salva. Entende? O homem não é salvo por ter fé. Tem pessoas ali fora ali que nunca nasceram, que tiveram o Espírito Santo e têm fé superior a que nós temos. Né? E eles não vão estar no mesmo lugar que nós vamos estar. Então, a fé é provada com obras. Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo, só um exemplo aqui, não me tomem por outro lado. Eu vejo o Décio com fome, entende? Eu vejo que o Décio está com fome e eu tenho o suficiente para ajudar ele. Isso é uma obra de fé. Eu posso tirar de mim e passar para ele. Então, isso é um atributo da fé. Que eu vou tirar do meu bolso crendo que não vai me faltar também. Que Deus vai me superar por aquilo que eu dou. Entendeu? Então, é isso que significa a obra. Obra é fé expressada. Não é isso? Obra é fé expressada. Aqui, por exemplo, em Romanos 5, nós podemos ter uma base aqui. Tá? Romanos capítulo 5, irmãos, vocês fizeram a pergunta aí. Vamos ler aqui. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Justificados é aprovado. Tiago disse, se eu tiver fé e não tiver obras, que fé é essa? Que fé é essa? É uma fé inútil. Elas aqui, ó. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Nós temos que chegamos à graça por fé. E essa graça que nós recebemos, eu posso retribuir para aquela irmã por fé. O mesmo que eu recebi. Entende? Então, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Certo? Você lendo Hebreus 11, por exemplo, pela fé, nós repreendemos. Agora, aqui em Judas, eu vou dar outra escritura para você no livro de Judas, né? Que pode ajudar vocês também. É isto aqui que o irmão Brana fala que nós temos que ter para o arrebatamento. Judas. Olha aqui. Versículo 3. Amados, procurei eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos a exortar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então esta fé, quem que vai ter ela? Os santos. E eles expressam essa fé sem fazer propaganda. Entende? O que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Certo?
E isso fica registrado nos livros de Deus. Lá quando aparecer alguma coisa, vai aparecer a sua justificação na fé, do qual foi Abraão. Ele foi justificado por esperar 25 anos. Né? Então, eu posso esperar e nunca desvanecer. Né? Enoque foi transladado porque deu testemunho de que tinha fé para o seu arrebatamento. E até essa fé ela é nos dada, né, pastor? Sim. Porque tem em Hebreus 12, né? Jesus Cristo, autor e consumador da fé, né? Sim, aqui eu estava lendo, por exemplo, ali no irmão Branda mostrando, por exemplo, essa aqui, ó, essa fé que foi dada aos santos. Essa fé é a fé do ajuste. Um eleito é ajustado com esta fé que foi dada aos santos, que é a fé do Espírito Santo. A fé que desce em harmonia com a pessoa, né? Então, acho que ficou bem claro. Essa obra é morta, né? Sim, é lógico que nós estamos tratando. A obra é uma manifestação Sim, da fé, né? a obra é uma manifestação, exatamente, é uma coisa espontânea. Você faz obra porque você crê, né? Como eu digo, vamos dizer assim aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 10 reais, vamos dizer, e eu digo assim, Deus vai me dizer assim, dá para aquela irmã 10 reais. Aí eu vou conjecturar e dizer assim, pô, mas eu tenho só 10. Isso não é obra. Agora, se eu sem pensar, toma, irmã, sabe que eu vou receber bandejada com aquilo ali. Porque eu tive uma ação do Espírito Santo para ajudar uma pessoa. Então as obras, elas são assim expressadas. Uma pessoa que tem fé, ela expressa as obras da fé. Né? Ela sabe que se ela entrar em questão fora disso, né? É como o irmão Branda disse aqui, ó, ele disse a fé que é dada aos santos, as pessoas, por exemplo, dizem assim, ó, eu tenho fé. Como ele disse para aquela mulher que chegou no púlpito para ali e disse assim, a senhora tem fé, irmã? Ela disse, eu estou cheia de fé, irmão. Esse fé, eu mudei esse objeto para cá. Mudou. Ela disse, não, mas isso eu não tenho. Então, essa fé que o irmão Brando usou aqui, a fé dada aos santos. Que nós temos, né? Nós temos em nós potencialmente. Isso virá na palavra falada, né? Ainda muita coisa vai ser feita na palavra falada. E aqueles que têm dom de fé mesmo, eles vão estar expressando isso. E a Bíblia diz que a fé não é dada a todos. Porque o avarento não chega aí. Você vai que às vezes o homem está com o bolso. Vou dar um exemplo aqui. Desculpe, irmãos, mas eu vou dar um exemplo para vocês. O homem está com o bolso cheio de dinheiro. Aí tem bastante nota de 10, de 20, de 50, né? Ele vai lá para tirar vai lá no meio de tudo aquilo para tirar 2 reais para colocar na salva. Isso é fé? É uma obrigação que ele está fazendo. Por isso Jesus falou para aquela mulher quando ela entrou, né? Ele disse, quando ela deu aquela moedinha, ele disse assim, ela deu uma hora oferta, eu disse, mas como, mestre? Tem gente que jogou um monte de dinheiro ali. Ele disse, mas ela deu do que ela tinha. A quem mais é dado, irmãos, mais é requerido. Né? Então veja bem, a fé é uma expressão de confiança. Confiança. Por exemplo, eu saio daqui, vamos dizer, eu vou para São Gabriel. Eu tenho que sair daqui crendo que eu vou chegar em São Gabriel. E eu chego. Agora, se eu tiver dúvida, mas lá na serra tem caminhão, lá dentro tem um urso, lá dentro tem um leão, hein? Isso não é fé. Quando eu saí, vamos dizer, para ir a São Gabriel, eu saí para chegar.
Pô, se tem leão, se tem caminhão, se tem isso, se tem aquilo, para mim não, nada me impede. Eu saí por fé, não é? Então é nisso que nós temos que se basear, que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, né? E elas chegam para nós, chega a hora da gente ser testado, provado, não é? Aqui tem outra pergunta também. O que devemos fazer quando aparecem pessoas com aparência de ovelhas, mas suas atitudes são de lobo? Acho que nós já respondemos. Dá um isso aí. tiro. Né? Ora, irmão, quando a gente vê essas coisas nas pessoas, a Bíblia diz: não sejais seus companheiros. Né? Não sejais seus companheiros. Como que você vê você sabe que aquela pessoa é um falso, é um enganador, é um mentiroso, é isso, é aquilo. Você não tem por que estar junto com ela. Não precisa você, por exemplo, vamos dizer, virar seu inimigo. A Bíblia diz: não tenha como inimigo, mas despreze para que se envergonhe. Uma pessoa, você é um lambanceiro, entra aqui dentro de casa aqui. Ele vai ter lambança só uma vez aqui. Ele vai lambancear só uma vez. Entendeu? E na próxima ele está desprezado. Não passa no portão. Né? Não passa. Então é muito simples assim, é que os irmãos, por exemplo, eles querem segurança no que agir, né? Sim. E a segurança maior que nós temos é nesse ponto. É reconhecer os espíritos das pessoas e tomar certas atitudes que tem que ser tomada. Porque nós não podemos somente assim, ó, saber é uma coisa nobre, é maravilhoso isso, né? Isso é uma coisa especial, mas tem que praticar também. E praticar não é pegar um porrete e correr as pessoas, praticar é tomar atitudes com elas. Entendeu? As pessoas dizem assim: fulano chegou na minha casa, fez tanta lambança, mas eu digo você, para mim aqui ninguém faz lambança nenhuma. Porque eu aprendi, o que eu estou passando para vocês é uma coisa que eu vivo, uma coisa que nós vivemos aqui, né? Viu? Então, eu acho que isso aí é depende, a pessoa tem que ver quem é essa pessoa, o prejuízo que ela está trazendo e tomar uma atitude com ela, viu? Não sejais seus companheiros. Sabe o que o irmão Brano disse para uma pessoa uma vez, irmão Décio? Ela chegou na casa dele e disse assim: irmão Brano, o senhor viu o que aquele irmão está fazendo? Ele escutou, mas eu não te chamei aqui para isso, irmão. Viu? Eu não te chamei para isso aqui. Pobre do coitado do irmão. Vamos orar por ele? Não. Não é uma boa atitude? É. É o que nós temos que fazer. Né? Irmã Maria Santos, a senhora manda de novo a sua pergunta aqui, que não deu para, sobre dom de cura, mas não deu para entender direito. Tá, irmã? Se a senhora tiver aí, a senhora manda de novo. E outra coisa, pastor, essa palavra, o senhor falou na palavra falada. Essa palavra falada a gente só vai ter com outro corpo, não com esse, né? A primeira ressurreição. Esse só por misericórdia. A palavra falada, ela vai trazer prodígios e maravilhas. Não é cura divina somente. Prodígios e maravilhas. Coisas impossíveis. Vê que o Mombrana fala que naquela tenda a pessoa sem uma perna saiu com a perna andando lá. Então será prodígios, milagres, maravilhas. Ele diz que ninguém vai poder imitar o que vai ser executado na ressurreição plena, né? Adoção plena. Não vai ter como, né? Não. Não vai ter como. Porque nesse ponto aí, a pessoa vai falar com o sexto sentido, vai falar sem dúvida. Né? A gente diz assim: o irmão Brana falava, mas o irmão Brana tinha um sexto sentido, ele tinha um dom,
que Deus deu para ele, né? Ele falava e sabia que acontecia. Nós ainda estamos incertos, porque nós estamos, vamos dizer assim, muito misturados ainda, né? Nós saímos, misturamos um assunto, misturamos outro. Nunca podemos chegar a um objetivo assim de estar conectado naquilo que fizemos como o Mombrana estava. O Mombrana, por exemplo, o ministério dele era ele Deus, né? Ele Deus. Então, ali, aquele trabalho dele ali, ele executou por um dom de Deus, né? Ele tinha uma ligação direta, né, pastor? Perfeito. Ele tinha ligação direta. Eu sinto assim, tem coisas que é eu sinto por mim, eu estou falando por mim, né? Recém tu começa a enxergar o que está além da pessoa. Isso. Que às vezes não é a pessoa. Ah, pessoas. Não, às vezes. Aí tu começa a entender que às vezes a pessoa tem o espírito da coisa. Isso. O espírito, não ela, mas o espírito. Então tu vai orar por ela para aquele espírito sair. Exatamente. Porque ela também tem Cristo dentro dela. Né? Ela tem a mesma coisa que eu tenho. Né? E aí tu começa a achar, ver as coisas diferentes. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, aqui não temos mais pergunta, pastor. Já quase 9. Então, nós já podemos encerrar, né? Hoje. Você quer fazer uma pergunta, irmão? Dizemos obrigado a todos, então, né? Sim. Temos satisfeito com as perguntas de vocês, irmãos. Se vocês também acharam que a gente respondeu, agradeçam a Deus, né? Que a gente faz o melhor que a gente pode com isso, né? E é incrível, né? Que quando começa, tu não sabe para que lado vai, né? Tu está assim, né? Aí as perguntas começam, tu começa... Exatamente. Você vê que é aquilo que o irmão Branham fala, Deus tem um ponto de partida, né, que nós lemos aqui. Ele estava me dando isso. Nós lemos essa escritura e ficou tudo em torno disso aí. Tudo em torno, não é? Preocupado com o assunto. Isso aí ajudou, acredito que ajudou bastante, ajudou a mim também. Sim. Eu também estou incluído nisso. Eu também, com certeza. Eu fico muito feliz de ter os irmãos aí, todos ligados. Muito obrigado, irmãos, por tudo. Um abraço a todos, né? Se Deus quiser, esse mês que vem, nós vamos fazer o nosso roteiro, né? Vou estar junto com vocês, se Deus quiser, não foi possível. E quero dizer que a irmã Sandra está quase boa, né? Aqui já. Graças a Deus está caminhando, né? Já está caminhando. Você já saiu da cadeira de roda, agora está na bengala, né? A bengala dela é uma vassoura, viu? Para não perder o costume. Mas ela está bem, irmãos, viu? Para todos vocês que estão preocupados, que estão mandando mensagens, querendo saber, ela está muito bem, graças a Deus, né? Deus foi muito bom, já está praticamente indo para o rumo da recuperação. E ela vai estar no roteiro conosco aí, se Deus quiser, agora no dia da virada do mês, né? Nós vamos para o roteiro. Os irmãos do Livramento vão se preparando, porque eu vou estar lá, se Deus quiser, agora nesse roteiro que vem, né? Os irmãos de Santa Maria, né? E também São Gabriel. Nós vamos estar lá com vocês, se Deus quiser, né? Deus abençoe o irmão Pedro. Quero dizer para o irmão Pedro que a Sarinha está muito bem, né? Viu? Ela vai chegar um pouco mais bonita aí, irmão Pedro, viu? Deus quiser, né? Ela vai chegar bem aí, viu? Deus abençoe a nossa Sarinha, né? E agradeço muito, irmão Pedro, o senhor ter enviado ela, que ela, além de cuidar da mãe, ela foi uma benção para nós aqui na igreja, né? Foi um sucesso aqui esse fim de semana, com aquele violãozinho dela ali, né? Deus abençoe ela, né? Ricamente. E então eu acredito que foi os dois lados, foi bem aproveitado nesse tempo aí, né? Ela ficar com a gente esses dias, agradecemos
O irmão Pedro abriu o coração para isso, né? A esposa dele. E é tão bom quando há uma compreensão nisso, né? Deus abençoe a todos. Os gabrielenses aí, Deus abençoe também, né? A todos. Todos mesmo, né? E por todos os lugares onde essa live está chegando, Deus abençoe. Acho que nós vamos orar então, né, Modésio? Eu vou esperar que vocês agora curvem a cabeça onde estiver, nós vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, eu estou agradecido, Senhor, por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui. O Senhor foi muito bom conosco, nos ajudou, nos instruiu, nos preparou, Senhor. Quem sabe para alguma coisa que vem pela frente. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso derredor e que nós tenha paz, tenha segurança nessa noite, tenha certeza de fé, como foi mencionado aqui. Que vamos amanhecer o dia de amanhã, se existir ainda, o Senhor vai estar conosco, nos guiando em tudo, nos ajudando. Esse fim de semana, Senhor, que temos ainda a live de quinta-feira, seja uma benção, Senhor, para todo o teu povo, teus filhos. Amanhã também a live no irmão Rodrigo, o Senhor possa abençoar. Nós te pedimos, Pai, agora ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Décio, obrigado a todos vocês, irmãos. Deus abençoe, né? Um abraço para todos, para a irmã Lígia. Isso, a irmã Lígia, ela está perdendo uns pentecostes por aqui, né? Mas se Deus quiser. A gente está esperando por ela, porque creio que ela vai cair ainda assim no roteiro. Deus abençoe, irmã Lígia. Oração por ti, cada dia, para te voltar de uma vez para cá com nós. Tá bom? Meu amor, vamos lá tocar fraldinha, meu amor, vamos?